uma única declaração foi suficiente para provocar um terremoto nos mercados globais. Em questão de minutos, o petróleo registrou uma queda acentuada, enquanto os principais índices de tecnologia em Nova York avançaram com força. O motivo foi o anúncio feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmando que a crise com o Irã teria chegado ao fim e que a navegação no Estreito de Hormuz estaria completamente normalizada. Mas existe uma regra antiga em Wall Street. Investidores experientes escutam discursos, porém tomam decisões com base em fatos verificáveis. Enquanto as bolsas reagiam com entusiasmo, veículos estatais iranianos apresentavam uma narrativa completamente diferente. Segundo autoridades de Teherã, nenhum acordo definitivo foi assinado, nenhuma concessão estratégica foi formalizada e não há confirmação sobre mudanças substanciais no programa nuclear do país. Diante de versões tão divergentes, surge uma pergunta inevitável: estamos testemunhando o início de uma nova fase de estabilidade no Oriente Médio ou apenas mais um episódio de uma longa disputa geopolítica? Para responder essa questão, é preciso compreender por que o Estreito de Hormuz continua sendo uma das áreas mais sensíveis do planeta. Quando observamos um mapa da região, percebemos que se trata de uma passagem marítima relativamente estreita, conectando o Golfo Pérsico ao Oceano Índico. Apesar das dimensões reduzidas, esse corredor marítimo desempenha um papel gigantesco na economia mundial. Uma parcela significativa do petróleo consumido diariamente atravessa essa rota. Além do petróleo, grandes volumes de gás natural liquefeito e diversos produtos estratégicos dependem da segurança dessa passagem. Isso significa que qualquer sinal de instabilidade produz efeitos imediatos nos mercados. Não é necessário que o estreito seja fechado oficialmente para que o impacto seja sentido. Basta que exista a percepção de risco. Se seguradoras aumentam seus preços, se empresas de navegação alteram rotas ou se investidores acreditam que a situação pode se deteriorar, o resultado aparece rapidamente nas cotações internacionais. O preço da energia sobe, o custo do transporte aumenta, a inflação ganha força, bancos centrais precisam recalcular suas estratégias. Tudo está conectado. É justamente por isso que cada manchete envolvendo Hormuz é acompanhada com atenção por governos, investidores e empresas em todos os continentes. No entanto, para entender o momento atual, é necessário voltar algumas décadas. A rivalidade entre Estados Unidos e Irã não é recente. Trata-se de uma disputa construída ao longo de gerações, marcada por crises diplomáticas, sanções econômicas, disputas regionais e divergências profundas sobre segurança, influência política e equilíbrio de poder no Oriente Médio. Ao longo desse período, diferentes governos tentaram reduzir as tensões por meio de negociações, acordos temporários e iniciativas diplomáticas. Algumas avançaram, outras fracassaram. O programa nuclear iraniano tornou-se um dos principais pontos de atrito. Washington argumenta que impedir a proliferação nuclear é uma questão de segurança internacional. Já Teherã afirma que possui o direito de desenvolver tecnologia nuclear para fins pacíficos. Entre essas duas posições existe um enorme campo de desconfiança. E confiança é justamente o elemento mais escasso em negociações desse tipo. Por isso, acordos internacionais relacionados ao programa nuclear iraniano sempre dependeram de mecanismos rigorosos de fiscalização, inspeções independentes, cronogramas claros, compromissos verificáveis e sistemas de monitoramento são fundamentais. Sem verificação, não existe credibilidade. Sem credibilidade, dificilmente existe estabilidade duradoura. Até o momento, entretanto, não surgiram evidências concretas indicando mudanças estruturais nas capacidades nucleares iranianas. Também não foram divulgados documentos oficiais detalhando novos compromissos assumidos pelas partes. Isso significa que as declarações feitas em Washington são falsas? Não necessariamente. Na geopolítica, a realidade raramente é simples. Pode existir uma negociação em andamento, pode existir uma trégua informal, pode existir um entendimento preliminar que ainda não foi formalizado, mas existe uma diferença enorme entre uma redução temporária das tensões e um acordo definitivo. Uma trégua pode durar dias ou semanas. Um acordo verdadeiro precisa sobreviver a mudanças políticas, crises regionais e pressões internas durante anos. É justamente essa diferença que os mercados tentam interpretar. Quando Donald Trump afirmou que a situação estava sob controle e que o risco de interrupção no Estreito de Hormuz havia diminuído, investidores reagiram imediatamente. A lógica é relativamente simples. Os mercados financeiros conseguem conviver com notícias negativas. O que eles não toleram é a incerteza. Para grandes fundos de investimento, previsibilidade vale bilhões de dólares. Quando o risco percebido diminui, o capital retorna para ativos considerados mais rentáveis. Foi exatamente isso que aconteceu. O petróleo
petróleo caiu porque investidores passaram a acreditar em uma redução das tensões. As bolsas subiram porque um cenário de estabilidade costuma favorecer o crescimento econômico. Empresas dependentes de energia se beneficiam. A pressão inflacionária tende a diminuir. As expectativas sobre juros futuros melhoram. No entanto, existe um detalhe importante: mercados precificam expectativas, não certeza, e expectativas podem mudar rapidamente. Basta uma nova declaração, um incidente militar inesperado ou o fracasso de uma negociação para que todo o movimento seja revertido. Por isso, a questão central não é apenas saber se existe um acordo. A pergunta mais importante é: existe confiança suficiente para sustentar esse cenário? Até agora, a resposta permanece incerta. Enquanto os Estados Unidos buscam transmitir a imagem que a situação está controlada, o Irã também possui seus próprios interesses estratégicos. Teherã enfrenta desafios econômicos significativos devido às sanções internacionais e busca ampliar sua margem de negociação. Ao mesmo tempo, o governo iraniano precisa demonstrar força para sua população e para seus aliados regionais. Aceitar publicamente todas as exigências americanas poderia ser interpretado internamente como um sinal de fraqueza. Por isso, muitas vezes, as mensagens enviadas para audiências domésticas diferem daquelas direcionadas para os negociadores internacionais. Esse comportamento não é exclusivo do Irã. Praticamente todas as grandes potências fazem o mesmo. Líderes políticos disputam território, influência e recursos, mas também disputam narrativas. Controlar a percepção pública tornou-se parte fundamental da estratégia internacional. Uma declaração pode movimentar bilhões de dólares. Uma entrevista pode alterar expectativas econômicas. Uma mensagem nas redes sociais pode influenciar mercados inteiros. A geopolítica contemporânea acontece simultaneamente nos campos diplomático, militar, econômico e informacional. Nesse cenário, um ator frequentemente ignorado vem desempenhando um papel relevante: o Catar. Embora possua território reduzido, o país construiu uma posição estratégica como mediador internacional. Ao longo dos últimos anos, autoridades catarianas desenvolveram canais de diálogo com diferentes governos e grupos políticos da região. Essa capacidade de comunicação permite que o Catar atue como ponte entre atores que dificilmente negociariam diretamente. Diversos relatos indicam que diplomatas catarianos continuam trabalhando para aproximar posições entre Washington e Teherã. Esse detalhe é importante. Quando mediadores permanecem ativos, geralmente significa que as negociações ainda estão em andamento. Se existisse um acordo completamente consolidado, a necessidade de intermediação seria menor. Isso sugere que a história ainda está longe de terminar. Talvez estejamos diante de uma fase de transição. Talvez seja apenas uma pausa estratégica. Ou talvez estejamos observando os primeiros passos de um processo diplomático mais amplo. Independentemente do desfecho, as consequências podem ser significativas. No campo econômico, a energia continua sendo o principal fator de preocupação. Se as tensões diminuírem de forma consistente, os preços do petróleo tendem a permanecer sob controle. Isso ajuda a reduzir pressões inflacionárias, beneficia consumidores e melhora o ambiente para investimentos. Por outro lado, uma nova escalada poderia produzir efeitos rápidos e profundos. Países altamente dependentes de importações energéticas seriam especialmente afetados. Os custos de transporte aumentariam. As cadeias globais de suprimentos sofreriam pressão adicional. Empresas precisariam rever projeções. Bancos centrais poderiam ser obrigados a manter juros elevados por mais tempo. No campo geopolítico, a credibilidade das partes está em jogo. Se um acordo verdadeiro surgir, a região poderá experimentar uma redução importante das tensões. Caso contrário, a desconfiança mútua tende a aumentar, e quanto menor a confiança, maior o risco de crises futuras. Já no cotidiano das pessoas, os impactos aparecem de maneira menos visível, mas igualmente importante. O preço do combustível influencia o transporte influencia os alimentos afetam a inflação impacta o custo de vida. Negociações internacionais de alta complexidade raramente produzem resultados imediatos. Em muitos casos, avanços concretos surgem a partir de entendimentos graduais, construídos por meio de concessões limitadas, etapas sucessivas de implementação e sistemas independentes de acompanhamento. A experiência histórica demonstra que acordos desenvolvidos de forma incremental tendem a exigir mais tempo e paciência diplomática, mas costumam apresentar maior capacidade de adaptação diante de mudanças políticas e crises inesperadas. Neste momento,
momento, diferentes cenários permanecem abertos, e nenhum deles pode ser descartado com segurança. O que já se tornou evidente é que a disputa contemporânea não acontece apenas no campo militar ou nas mesas de negociação. A batalha pela narrativa assumiu papel central na dinâmica geopolítica. Hoje, moldar expectativas, influenciar percepções e transmitir sinais ao mercado pode gerar efeitos imediatos sobre preços, investimentos e decisões estratégicas. Em muitos casos, a gestão da informação tornou-se tão relevante quanto o posicionamento de forças militares ou a assinatura de compromissos diplomáticos. No entanto, a capacidade de controlar percepções encontra limites inevitáveis. Com o passar do tempo, declarações precisam ser sustentadas por evidências concretas. Se um entendimento foi realmente alcançado, seus termos acabarão sendo conhecidos. Caso existam compromissos assumidos entre as partes, eles dependerão de mecanismos transparentes de monitoramento e fiscalização. E se a paz estiver de fato em construção, sua solidez será testada pelas próximas tensões e desafios inevitáveis. Até que essas respostas apareçam, governos, investidores e a sociedade internacional continuarão observando atentamente cada novo movimento. Isso acontece porque, no cenário atual, segurança internacional, energia, diplomacia e mercados financeiros operam como partes de um mesmo sistema, profundamente conectado e cada vez mais sensível à incerteza. Talvez essa seja a principal conclusão de toda essa conjuntura. Oscilações positivas nas bolsas de valores não representam necessariamente estabilidade duradoura. Quedas expressivas no preço do petróleo tampouco garantem a redução permanente dos riscos geopolíticos. Da mesma forma, anúncios de vitória ou declarações otimistas não significam por si só que um conflito tenha sido efetivamente resolvido. No ambiente internacional, existe frequentemente uma distância considerável entre a percepção criada no curto prazo e a realidade que se consolida ao longo do tempo. Essa diferença pode movimentar mercados, alterar estratégias e influenciar decisões que envolvem bilhões de dólares, mas, cedo ou tarde, os fatos acabam prevalecendo sobre as narrativas.